Olá, gente. Meu nome é Vanessa Vidal. Moro no Rio de Janeiro, capital. E a minha experiência com o BE é como se fosse realmente uma grande comunidade, onde a gente tem a possibilidade de estar olhando sempre para si, cavucando, 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 sentindo. Eu acho que a grande questão do BE é você se permitir sentir. Os bastidores entrou na minha vida no momento em que eu estava de muita busca. Era um momento que eu estava em um turbulhão de emoções, de expectativas, de inseguranças. Eu tinha optado, né, por terminar um casamento de 17 anos, onde a gente trabalhava junto. Então, pelo menos 14 anos eram 24 horas juntos, sabe? Bodas, mais do que bodas de ouro. E eu tava muito nessas questões assim de me reencontrar, de achar a minha essência novamente após esse relacionamento. Eu não sabia para onde eu iria, não sabia o que eu faria até então, porque eu venho de uma formação universitária de relações públicas, tinha a minha bagagem de teatro que eu amo, então, e amava filosofia. Montamos uma agência de viagens, que era um projeto dele, onde eu vestia a camisa e se transformou mais do que dele depois, né, na minha grande criação, na nossa grande criação. E que até disso eu tava abrindo mão, eu não queria mais, sabe? Eu queria me reencontrar novamente. E o primeiro, eu falo que eu fui atraída, né? Eu atraí os bastidores pra mim, principalmente pelo Sami. Eu tava querendo reencontrar um amigo meu, ou pelo menos revê-lo nas redes sociais da faculdade, que era aquele cara que a gente trocava muitas ideias de filosofia, de música, de questões que aquela pessoa que você procura para dar uma viajada assim de conversa, sabe? De aprofundamento. E eu não lembrava nem o nome do cara, só lembrava que ele era Sepúlveda. E aí eu falei, como que tá Sepúlveda? Sabe, deu aquela aquela cutucadinha assim, falando assim, procura Sepúlveda. E aí eu não achei o Sepúlveda, achei Samir Sepúlveda Abud. Falei, opa, quem é esse cara, né? Não é o meu amigo, mas um texto dele que me prendeu, era sobre a raiva. Nossa, Vanessa, mas você tem raiva? Tenho. Eu grito. E eu abafo a raiva quando ela vem, sabe? E aquele texto do Samir foi o primeiro que, assim, ele olhou a raiva de uma maneira tão realista e ao mesmo tempo tão acolhedora, que eu falei, tá aí uma pessoa que tá falando uma coisa totalmente diferente das outras pessoas, sabe? Porque a gente nessa busca de autoconhecimento é como se a gente quisesse moldar o nosso temperamento, a nossa forma de agir a um padrão, que é o ideal, que é o elevado, que é o iluminado. E uma das coisas que eu mais admirava numa pessoa era o reconhecimento dessas vulnerabilidades, essa superação, essa vontade de querer ser melhor a cada dia, mas reconhecendo que a gente cai, que a gente erra, e a gente erra feio em várias vezes. E a gente vai errar ainda muitas vezes. Então essa desmistificação do herói, né, como um padrão ideal, o Sami me trouxe muito naquele texto. E aí eu falei assim, cara, é isso, né? Mandei para algumas pessoas na época, uma galera nem respondeu. Os foguetinhos, né? E teve uma que parou e leu e falou assim, mas esse cara é meio negativo, não acha não? Falei, pois é, eu li a primeira vez, achei indigesto.
Li a segunda vez, na terceira vez eu falei assim, mas não é que ele tem razão? E me senti acolhida, me senti próxima. E aí eu falei assim, eu tô nessa busca. E esse é o momento, né? Não sabia nem qual profissão eu ia exercer depois. Busquei muitos cursos, aperfeiçoamentos, me apeguei muito nesse lado místico que eu tenho na espiritualidade. E ainda assim eu tinha só uma certeza de que eu tinha que buscar mais, sabe? E sou buscadora mesmo. E vou cavucando as minhas dores pra tentar me curar, sabe? Através do meu olhar. E o Sami, nos bastidores, ele deu muito isso pra gente, assim. Eu entrei nos bastidores no momento em que eu não podia gastar. A minha reserva estava ali fadada a acabar em alguns meses. Mas a vida vai nos ensinando que quando a gente não investe na gente, no nosso autoconhecimento, a gente está dizendo que realmente a gente não merece. E eu não estava em busca de uma profissão segura, tinha até a possibilidade de partir para esse lado novamente, de uma segurança através do outro, seguindo os caminhos que meu pai, né, até me ofereceu, vem trabalhar comigo, mas eu estava nessa minha busca por mim. E eu queria muito honrar a minha história. Enquanto eu olhasse para a minha história com um aspecto de dor, mas como vítima, me apoiando nessa vitimização, eu não ia conseguir crescer. E eu, formada em relações públicas, investia muito pouco no olhar e nas experiências das minhas relações privadas. Como eu lidava com os aspectos da minha infância, do meu crescimento, das minhas dores, dos meus desafios, o quão é difícil da convivência, porque me relacionar com o outro é muito fácil, porque eu me adapto muito tranquilamente ao que o outro quer. E na hora do meu querer, ou vem muito no ferro, ou vem muito no fogo, né? Então, ainda estou nesse aperfeiçoamento, ainda tenho uma longa estrada ainda pela vida fora, mas os bastidores nos dá o olhar através das experiências que o Sami tão abertamente quis expor, né? Eu achei uma atitude dele muito corajosa. E quando eu entrei nos bastidores, eu falei assim, a minha meta é ressignificar a minha história. Eu quero honrar a minha história. Eu não aguento mais olhar a minha história com dor. Tem muita coisa maravilhosa. E eu valorizo tudo que eu sou hoje. Estou em busca dessa valorização. Porque quando a gente fala que a gente já está bem, né? Vem as relações. Vem um texto que a gente fala. Um filme que a gente assiste. Uma conversa que a gente tem com um amigo de algo que aquela emoção transborda, que você ainda fala assim, opa, ainda tem coisa aí. Então eu pude trabalhar muito essa escuta. Os textos realmente do Sami são muito profundos, como eu busco essa profundidade em mim. As incoerências que a gente vai observando na gente e que a gente vai acolhendo. As mudanças de opinião. E eu me vi num momento muito assim, cabeção, né? Como ele fala, né? De busca de conhecimento, de intelectualidade, com um corpo raquítico de experiência. E aí, a partir do momento que você vai desenvolvendo a sua história, olhando a sua história de uma outra forma, eu já começo a ficar assim... Até que eu não sou tão cabeção, ainda tem tanta coisa ainda pra aprender, e a cabeça vai, né? Se adaptando ali à nossa realidade. E até que eu não sou tão raquítica de experiência, olha quanta coisa eu passei lá atrás. Olha quanto eu consegui provar pra mim de que só depende realmente da gente, né? E o Sami, a gente vai passando por várias etapas quando a gente entra no BR. Eu lembro da minha dificuldade, às vezes se abre pra gente mandar depoimentos, né? Se a gente quiser participar de algum talk com ele. E só de eu escrever ali, pra mim já foi uma libertação tão grande da minha história. E
Na segunda vez que eu escrevi, eu falei assim, acho que tá bom já. Muita coisa aqui que eu não teria coragem, eu já consegui colocar. E depois apareceram umas vivências. Mais uma vez a questão da grana, o que me fez talvez não entrar no BE era só pela questão financeira, mas eu falei, até quando o dinheiro que vai reger, sabe, as minhas escolhas? Então eu tenho que bancar, como o Samir fala assim, banca. Fala pra vida que você tá disposta, e que você quer, e que você consegue. Não falou isso pra mim, ele fala isso nos seus textos, ele fala isso para todos. E a gente vai captando aquilo que a gente se reconhece, e com isso a gente vai se fortalecendo. Renovei já, né? Não consegui, ainda tem muita coisa para ler do BE, e virou assim, não adianta eu ter 20 livros a ler, se o maior livro, que é a nossa história, a gente pouco se doa para ela, sabe? E com os bastidores foi a minha oportunidade de me abrir para as minhas experiências, para o que eu preciso ainda tomar de rota, de direção, acreditar na minha intuição, a mesma intuição que me fez chegar ao bastidores e que me abriu tantas portas depois que eu me permiti entrar, depois que eu me permiti a participar de uma vivência, depois fui para o workshop. Quanta coisa eu ganhei entrando no BE, quantas pessoas eu ganhei entrando no BE. Que aí é uma outra fase, né? A gente entra por conta do Samir. E aí quando a gente entra, a gente vê o Samir e a gente se vê. E daqui a pouco a gente está olhando para as outras pessoas com um acolhimento, com um não julgamento, que é o que a gente quer e que a gente precisa fazer para nós mesmos, sabe? Então eu só tenho gratidão para os bastidores. Hoje eu sou numeróloga, me abri para fazer algo que a minha essência clamava e que eu posso fazer do meu jeito, honrar do jeito que eu acredito e que estou aberta a mudar, a não pensar assim daqui a pouco e só complementar e só aprofundar e só crescer e só fazer as coisas com a nossa paixão, mas principalmente acreditar na minha potência, Samir. Vocês são maravilhosos e você sempre acreditou, porque você acredita em você, então você se identifica com a potencialidade do ser humano, e isso hoje eu uso nos meus atendimentos, eu uso frases suas inclusive, e algumas, né? E como é bom a gente poder ser a gente mesmo. E eu tô nesse caminho. Porque não tá fechado, graças a Deus. Eu tô esse momento de conflito, de perturbações. Foi esse vazio, esse vácuo criativo que eu precisava pra me reconhecer. E querer me transformar e ser tudo que eu posso ser, com acolhimento, com críticas, com análises, com reconstruções, com dores, mas é melhor ser buscadora do que caçadora, né, de mim, que foi a música que eu escolhi para minha vivência no BE, porque eu sempre fui em busca das minhas falhas e pouquíssimas vezes valorizei as minhas conquistas, e hoje eu valorizo muito. E tô honrando, tentando e aprimorando sempre honrar a minha história. Gratidão, bastidores. Aconselho a todo mundo que eu amo, mas o chamado é de cada um, né? Só se permita fazer aquilo que você quer que a vida te dê em troca. Beijo.